Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal do William Mello. Hoje eu vou mostrar como eu fiz esse componente de entrada de texto no Power Apps e conforme eu vou digitando, ele aumenta a altura e também se eu apertar Enter, ele vai aumentando a altura. Mas antes de continuar, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu vou mostrar como eu fiz, porém se você tiver uma sugestão para melhorar esse código, por favor, coloque aí nos comentários do vídeo. Aí eu tenho um componente de entrada de texto. Eu já desci o modo como várias linhas. E como infelizmente esse componente não tem altura flexível, então eu irei o código na propriedade weight, altura. Esse componente aumenta a altura conforme a pessoa digita ou aperta Enter. Então, vou puxar o componente mais para baixo e vou mostrar o código. Então, inicialmente, comecei um if para eu dar seus nomes aos valores para ficar mais legível embaixo. Então, aí, primeiro, preciso saber a quantidade de letras e foi digitado. Eu também eu saber a quantidade de hebras de linhas, e são os centros que o usuário iria ao digitar o texto. Para chegar a quantidade de enters, eu fiz essa subtração. Essa subtração consiste primeiro em eu substituir os enters e o SHA-10 por nada, e assim vai ter o texto sem os enters, e com isso eu meço o tamanho do texto. E aí o tamanho original menos esse tamanho, e aí eu já saber quantos enters o usuário fez. A altura pré-determinei uma 40, mas isso pode mudar conforme suas necessidades. E quantidade A e teste e AB, aí está 23, isso é a quantidade A e testes, no caso, e AB nesse espaço. Só que a quantidade A e testes varia muito de tamanho de letra para letra. Por exemplo, a letra I é menor e o M maiúsculo. Então eu decidi escolher o próprio M maiúsculo e a maior letra em questão de tamanho lateral. Preenchi até o final do componente, e nisso contei quantidade de M's e foi digitado aí. Lógico, no Excel eu usei o NumArt para saber a quantidade. E nesse caso deu 23. Se eu tivesse usado uma outra letra, por exemplo, I minúsculo, em menos espaços daria os 23. Então não achei uma boa ideia usar essa letra. Então, passando essa parte e essas variáveis, eu decidi utilizar o switch em vez do if, só para ficar mais legível mesmo. E com isso eu já passo aí um valor alternância como true para ele rodar os valores de baixo. Primeiro if a quantidade de letras que o usuário digitou se é menor ou igual à quantidade de itens e abre no campo. E também se não houve o enter e a hebra de linhas. Nesse caso, permanece a altura e o agente determinei a E. Do contrário, pela quantidade de letras dividido por 100, isso eu estou arredondando para cima, sem valores decimais, multiplico aí pela altura, o agente. Só que se o usuário também apertar Enter, fazendo os valores desse para ambos abaixo, então considerei a hebra de linhas, só eu tive que somar o mais um multiplicado pela altura também. Então nisso, se o usuário digita bastante coisa, já deu, a Brad Limp já deu 23 AirTags, mas posso continuar digitando, mas se também apertar Enter, já vai aumentando a altura conforme vai aparecendo. Eu vou digitar até o final, já vai aumentando o tamanho do componente. E assim ele vai aumentando o tamanho aos poucos. Como eu disse, esse código não é perfeito. E se você tiver uma sugestão para poder melhorar, eu agradeço e deixe aí nos comentários do vídeo. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima!